Contas da Justiça Eleitoral revelam que, no ano passado, vários partidos usaram verba pública do fundo partidário para remunerar empresas ligadas a políticos, a amigos e parentes de políticos. Ao todo, foram gastos 937 milhões de reais. A maior parte foi dinheiro público. O tema de hoje é: o fundo partidário deveria acabar no Brasil? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Boa noite, Caio. Hoje quem começa é você, Bruno. Suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Nós vivemos em um país que tem um dos maiores índices de concentração de renda do mundo. Segundo um relatório da ONU, o Brasil só perderia em concentração de renda para o Catar, que tem sua economia impulsionada pelos magnatas do petróleo. Para você ter uma ideia, segundo mencionado o relatório, 1% da população brasileira, composta pelos super ricos, multimilionários e bilionários, concentram 28,5% de todas as riquezas do Brasil. É isso mesmo. Quase um terço de todo o dinheiro dos brasileiros está concentrado em 1% da população. O que faz com que o Brasil possua uma minúscula elite de pessoas que vivem vidas que fazem os filmes de ficção científica, futurística, parecer histórias infantis. Ao lado do racismo, a concentração de renda é, sem dúvida, o maior problema do Brasil. E é um problema sério, já que é uma tendência do capitalismo, principalmente do capitalismo financeiro, que aqueles que possuem mais dinheiro tendem a gerar mais dinheiro e aqueles que possuem menos condições têm extremamente mínimas chances de ascensão social. Veja que aqui não se trata de um conflito entre classe baixa, classe média e classe alta. A concentração de renda no Brasil é tão profunda que mesmo as classes altas continuam muito distante dessa pequena elite que concentra a maior parte da riqueza e da renda no país. É claro que essa discrepância acaba sendo transferida para o sistema político. E é extremamente necessário, nesse sentido, a criação e manutenção de mecanismos legais que evitem que essa elite econômica acabe por tomar de assalto e dominar todo o sistema político. Isso porque, fundamentalmente, é impossível se fazer política partidária sem dinheiro. Seja para manter a estrutura dos partidos políticos, para pagar seus funcionários, para criar entidades de pesquisa e de ensino político, seja para discussão e divulgação de propostas ou ainda para a atuação jurídica dos partidos políticos, para a proposição de ADINs, de ADPF, é preciso a utilização de uma quantidade expressiva de dinheiro. Por outro lado, intuitivamente, nós podemos pensar que, para fazer tudo isso, o ideal seria que os partidos políticos se virassem com seus apoiadores para conseguir o seu financiamento. Esse seria, sim, o mundo ideal. Mas em um país desigual como o Brasil, essa seria uma ideia completamente ingênua e representaria, no final, a entrega de todo o nosso sistema político a essa pequena elite econômica. Foi por isso que, em 1965, ainda no período do regime militar, a então nova política da época instituiu o fundo partidário, que nada mais é que um mecanismo de equalização e financiamento entre vários partidos políticos. Esse mecanismo foi reformado em 1995 e ganhou as feições que possui hoje. Inicialmente, é muito importante ressaltar que o fundo partidário não é a mesma coisa que o fundo eleitoral. Existem diferenças sensíveis sobre a composição desses fundos, sobre a destinação dos valores e principalmente sobre os seus objetivos. Além do mais, o fundo partidário é um financiamento permanente, enquanto o fundo eleitoral só financia as candidaturas em ano de eleição. No ano passado, o fundo partidário arrecadou e distribuiu entre os diversos partidos o valor de 937 milhões de reais. Esse é o valor total, não é o valor que foi mal usado, como disse no começo. Uma cifra que é expressiva, mas que representa apenas 0,03% do orçamento da União no ano passado. Em termos absolutos, o valor é bastante alto, mas se a gente considerar os objetivos de mencionado sistema de financiamento e a proporção que o valor representa no orçamento da União, nós podemos concluir que é um mecanismo de equalização de extrema importância
para que a gente não corra o risco de que a nossa democracia, onde todo o poder emana do povo, se torne uma plutocracia, onde todo o poder emana do dinheiro. É verdade que esse sistema ainda é falho e precisa de melhorias. É de suma importância o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle, de aferição e de fiscalização da utilização desses valores. A lei traz algumas diretrizes superficiais sobre a destinação do fundo partidário, como o valor percentual mínimo para a criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e educação política e também o valor mínimo para políticas de inclusão de mulheres, mas ainda assim deixa uma enorme margem de liberalidade para essa destinação. E essa margem de arbitrariedade favorece, claro, os velhos caciques políticos que acabam se beneficiando de repasses desse fundo partidário. O exemplo disso foi o repasse do PTB no ano passado de R$300 mil a título de serviços técnicos e profissionais ao novíssimo aliado do excelentíssimo presidente da República, o senhor Roberto Jefferson. Quando a gente vê um exemplo desse e a gente constata que mencionado repasse sequer pode ser taxado de ilegal, é porque, sem dúvida nenhuma, essa lei precisa de melhoras. Caio, suas considerações agora, por favor. Claro. Bom, o fundo partidário, como tantas outras malandragens institucionalizadas por leis contrárias ao interesse público, ele tem um nome pomposo. É Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, que só no passado dragou mais de 930 milhões de reais de dinheiro público. O fundão, que vai destinar, ou melhor, que vai desviar outros 2 bilhões de reais do pagador de impostos para bancar a eleição quase 100% online de candidatos a prefeito e vereador em 2020, também tem um nome comprido, é o Fundo Eleitoral para Financiamento de Campanha. O espectador vai perceber que eu coloco esses dois fundos, fundo partidário e fundo eleitoral, no mesmo balaio, porque eles são igualmente imorais, eles são igualmente inconstitucionais, eles beneficiam a mesmíssima elite e são igualmente defendidos pelo mesmo tipo de pessoa, via de regra, beneficiários diretos ou indiretos da dinheirama que irriga o nosso corrompido sistema político. E só para reforçar a predileção dos nossos legisladores aí por nomenclaturas sofisticadas, especialmente quando criam leis em causa própria, a gente não pode esquecer do foro privilegiado. Favorece mais de 50 mil autoridades da República. O seu termo técnico é foro especial por prerrogativa de função. A sua consequência prática, todo mundo conhece, é a morosidade judicial, quando não a impunidade. Mas vamos voltar aos privilégios em pauta hoje. Segundo consta aqui do site oficial do Tribunal Superior Eleitoral, o fundo partidário, que foi regulamentado aí pela Lei 9.096 de 95, que dispõe sobre os partidos políticos, ele é constituído da seguinte forma, nos termos do artigo 38, inciso 4. Por dotações orçamentárias da União, em valor nunca inferior cada ano ao número de eleitores inscritos no ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por 35 centavos de real em valores de agosto de 95. Claro que aí, temendo o poder corrosivo da inflação, os nossos deputados e senadores trataram de corrigir o valor anualmente pelo IPCA e agregaram também acréscimos inseridos via lei orçamentária. Mas percebam um detalhe muito importante, esse valor que compõe aí grande parte do fundo, ele não varia de acordo com a performance econômica do país, muito menos com a performance eleitoral, que pode ser medida objetivamente por votos válidos na eleição anterior. Ou seja, é um recurso reservado aos partidos, mas completamente desatrelado à nossa realidade econômica, sobre a qual os políticos têm muita responsabilidade. E é completamente desvinculado da nossa experiência política e o apreço pelas estruturas partidárias. Então, eu trago aqui uma matéria da revista Veja, outubro de 2018. Brancos, nulos e abstenções batem recorde e somam 42 milhões de pessoas. Número expressa desconfiança e descrédito com relação à política. E aqui uma observação importante sobre esses dados. 31 milhões de cidadãos brasileiros deixaram de votar. Isso é 1 em cada 5 eleitores, 21% do eleitorado. Lembrando que a lei determina como base de cálculo os eleitores inscritos, sem excluir o percentual de abstenções e votos nulos ou brancos.
Outro ponto, as pesquisas do Datafolha de 2019 sobre o grau de confiança nas instituições democráticas demonstra a justificada descrença da população nas organizações partidárias. Só 5% e 3 meses mais tarde, só 4% dos entrevistados disseram confiar muito nos partidos políticos. No último levantamento, o grau de desconfiança chegou a quase 60%, mas em 2018, que foi ano de eleição, esse número bateu 68% dos eleitores. Aí eu te pergunto, espectador, você acha que se fosse consultada, a população aprovaria a dotação de quase R$1 bilhão de dinheiro público para partidos políticos? Provavelmente não. Mas vamos pensar naquela ínfima minoria que, como o Dr. Bruno, eventualmente respondesse sim, eu concordo em reverter dinheiro da educação, da saúde e da segurança para partidos políticos. Vamos imaginar essa pergunta com um agravante simples e factual. Você é a favor do uso de quase R$1 bilhão de dinheiro público para financiar partidos políticos durante a pandemia? Certamente nós evoluiríamos do provavelmente não para o claro que não, óbvio que não. Principalmente se o grande público tivesse acesso à informação política de maior qualidade e profundidade, como tem a seleta audiência da CNN. O nosso espectador sabe muito bem o destino preferencial dessas verbas, conforme consta inclusive do enunciado desse debate e como denunciado por matérias da imprensa especializada ao longo dos últimos meses. Eu separei aqui 2 manchetes da Folha de São Paulo que ilustram bem essa situação. Fundo público partidário paga empresas de dirigentes e salário de parentes, amigos e políticos sem mandato. Legendas gastaram 937 milhões em 2019. Isso é uma matéria agora, de 8 de agosto. Uma segunda reportagem fala o seguinte, aspas, abastecidos por verba pública, partidos pagam 18 milhões a empresas de filiados. Levantamento mostra a contratação pelas siglas de firmas de dirigentes como escritórios de advocacia. Essa matéria é do finalzinho de 2019. Essas denúncias, espalhadas pelo tempo, elas denotam um sistema político viciado e corrompido, que funciona como um mecanismo perverso de perpetuação no poder, que, embora seja legalizado, fere princípios básicos do direito, da democracia e da moralidade. Ao longo do debate, eu pretendo demonstrar como as elites políticas se blindam dentro dessas estruturas partidárias e se valem do seu dinheiro para se locupletar e para obterem vantagens injustas no processo eleitoral, freando a tão necessária renovação política. Caio? Bom, Bruno, já que você citou o PT, é impressionante como a justificativa do Partido dos Trabalhadores e a sua para a existência do financiamento público de partidos, de estruturas partidárias e campanhas é similar. Aspas. O financiamento público dos partidos políticos é uma conquista voltada à redução da influência do poder econômico no regime democrático. Por isso mesmo, tem sido alvo dos ataques de um falso republicanismo que visam a desqualificar o sistema político. É uma palhaçada, né? Isso vindo num partido que, segundo a delação premiada aí do senhor Antônio Palocci, verteu aí mais de 1,4 bilhão de reais só em 2 campanhas presidenciais irrigadas aí com dinheiro ilícito, com dinheiro de propina, com dinheiro lavado, isso tudo desvendado pelo esquema do Mensalão, pela Operação Lava Jato, que essa sim está sob ataque. Agora, só para desmentir a nota oficial do PT, de certa forma corroborada aí pelos seus argumentos, vamos pegar uma situação concreta. Aqui, matéria da Gazeta do Povo, 19 de setembro de 2019, aspas, Rodrigo Maia, o senhor presidente da Câmara, defende que fundo eleitoral é necessário para equilibrar campanhas. E lembrem, fundo eleitoral é diferente de fundo partidário, mas eles se assemelham de uma série de formas, principalmente quanto à fonte de financiamento, que é o seu bolso. Aspas para o presidente da Câmara. Quando se decidiu por não ter financiamento privado, você não tem outra saída, porque se não tiver financiamento público, só terão financiamentos as campanhas que estiverem vinculadas a um empresário rico que possa doar como pessoa física. Mas olha que curioso, discurso e realidade. Se você vai no site do TSE e pega aí a apuração, né, prestação de contas do senhor Rodrigo Maia, ele que é deputado de 6º mandato, a campanha dele custou R$1 milhão e 800 mil em números arredondados. Disso, de verba pública, portanto, de dinheiro público, né, doado para ele por partidos, doação de partidos, representando quase 40% dos investimentos, vamos tratar dessa forma, na campanha do senhor Rodrigo Maia, ele teve R$717 mil do dinheiro do pagador de impostos revertido para sua campanha. E aí, pegando aí um gancho na expressão por ele utilizada, aspas, campanhas vinculadas ao empresário rico, R$500 mil
dos gastos de campanha, daquele 1.800.000, foram doados por apenas uma pessoa, o senhor Carlos Gereissati, que é um renomado empresário. Portanto, a campanha eleitoral do senhor Rodrigo Maia, ela pratica os dois vícios, exatamente os dois vícios por ele publicamente condenados, né? Então, como se ele fosse um comentarista da realidade alheia. E isso demonstra como esses mecanismos de financiamento público não atendem o mais pobre, nem democratizam a eleição, o processo eleitoral, nada disso. Esse dinheiro fica na mão dos caciques partidários com pouquíssima fiscalização, para não falar quase nenhuma, e eles vão parar aí nessas campanhas, que aliás, se não fosse R$ 700 mil de verba pública, vai saber se ele teria sido eleito, afinal ele teve parcos 70 mil votos.